meu dono. Minha canção. Da tua palavra cantada, celebrada aqui essa noite. O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. De geração em geração, te exaltamos e te celebramos. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Pode sentar no seu lugar, querido. Obrigado, Cota. Amém. Essa quinta-feira de frio. É muito bom estar aqui, é muito bom rever algumas pessoas, é muito bom estar aqui com alguns alunos, ex-alunos, pessoas que eu conheço há algum tempo, amém? Se você não me conhece, vou me apresentar mais uma vez, meu nome é Rafael, tenho 35 anos, sou natural de Belo Horizonte, atualmente hoje eu moro no interior do Goiás, numa cidade chamada Goiatuba, numa cidade de 30 mil habitantes. Mas a gente também lá em Goiatuba, agora a gente já pode oficializar, a gente está vivendo uma transição também, onde nós vamos avançar por algo novo que o Ministério pediu para a gente, que é recomeçar a obra em Santiago do Chile. Amém? Em breve estaremos mudando de país. Amém? E aí Deus vai fazer grandes coisas naquele lugar. Você crê? Além de pregar, eu vou predicar. Amém? Vou precisar de um tradutor, você vai? Vamos predicar a palavra de Deus, né? Falar, pregar. E vai ser bênção. Eu sei espanhol? Não. Bem pouco. Né? Mas a minha esposa me traduz por enquanto. Ela vai ficando ligeira junto comigo. E vai dar certo, amém? Então, esteja orando pela gente, orando pela região de Santiago que nós vamos. Nós não sabemos ainda qual comuna, qual lugar começar, né? Tem no nosso coração alguma região, a região chamada La Florida, que é uma região também onde está uma obra de São Paulo, que está sendo estabelecida lá de uma igreja aqui de São Paulo também, que está lá e a gente está em contato com outros pastores. Então, Deus está fazendo grandes coisas lá naquela região, amém? Deus está espalhando a sua palavra sobre toda a América Latina. Há um fogo de Deus para o povo latino, amém? Eu creio demais nisso e eu falo muito isso, estou falando isso com as pessoas. Eu sei que o Brasil é maravilhoso, mas é nítido e é claro que há um avivamento nos povos latinos e graças a Deus Ele está me colocando para fazer parte disso, amém? Com isso, né, eu queria te incentivar a fazer uma oração que eu aprendi com um grande homem de Deus e eu sempre replico, né, essa oração. As pessoas perguntam assim, como que você está fazendo isso? Como é que essa porta pode ter sido aberta? Eu falo, meu irmão, porque eu aprendi algo, eu aprendi a orar para estar aonde Deus está fazendo algo. Aonde Deus está realizando uma grande obra, aonde Deus está fazendo algo que Ele quer me usar, eu quero estar naquele lugar, amém? Então eu te incentivo a fazer a mesma oração para que você possa ser usado por Deus aonde Ele quer que você vá, amém. Seja no Brasil ou fora do Brasil, amém? Mas ao longo dos dias aí eu vou falando para você, domingo a gente vai trazer, eu vou falar para você mais coisas sobre isso, sobre essa questão de você estar desprendido para fazer a obra de Deus. Mas hoje eu queria pregar algo que o Senhor colocou no meu coração, né, há um bom tempo na minha igreja, algo que eu tenho percebido que está acontecendo dentro das igrejas locais, não só em Goiatuba, não só em Belo Horizonte, que é a igreja que eu tenho contato, não só em São Paulo, como eu percebo que é algo que acontece, tem acontecido em boa parte das igrejas no Brasil, sabe? E eu não sei quanto tempo você já é cristão, quanto tempo você já nasceu de novo, e você já ouviu que um dia Jesus ia voltar. E até agora Ele não voltou. E talvez, né, essa questão da volta de Cristo, ela não está mais tão ativa ou tão viva dentro de você como deveria estar. Sabe, nós, como irmãos em Cristo, a igreja do Senhor, ela tem que aprender duas coisas. A primeira, ela tem que aprender a ser geracional. Ela tem que entender que ela precisa se comunicar com a outra geração que está vindo.
porque de fato não sabemos nem o dia e nem a hora. Eu escutei uma vez um podcast que eu fiquei muito mexido com ele, né? Eu posso dar o nome porque ele se expôs num podcast, é o neto do Davi Miranda, o Davizinho, né? E ele falando algo assim que eu achei interessante no podcast. Ele falou: a igreja Deus e Amor está fadado ao fechamento, está fadado à falência e fechar as portas se nós não mudarmos a comunicação com a geração atual. Hoje ele fez um censo, ele está lá na igreja, ele está tentando ajudar, está com um projeto muito legal, por sinal até mesmo. Ele fez um censo na Deus e Amor que 87% dos membros da Deus e Amor têm acima de 55 anos. É uma coisa que tem que chamar a nossa atenção. Nós temos que entender que, como igreja, eu preciso comunicar bem com a geração que está chegando, porque senão eu posso se tornar, né, uma instituição velha, e aí, futuramente, eu posso encontrar dificuldade de trazer pessoas para esse contexto. Então, esse é um primeiro ponto de qualquer igreja, de qualquer placa, seja ela pentecostal, tradicional, ela vai ter que colocar na cabeça dela que ela vai precisar ser geracional. Ela vai precisar comunicar com a próxima geração. Ela vai precisar entender, não se moldar ao padrão do mundo, não atualizar a Bíblia, porque isso não existe, mas entender que a comunicação com a outra geração muda. A forma de transmitir muda. A forma de atrair pessoas vai mudar. Isso é normal. Não funciona da mesma forma que funcionou na década de 80. E aí, com isso no meu coração, eu tenho percebido que essa mesma igreja que não tem dado atenção para essa juventude, para esses adolescentes, para essas crianças que são no nosso meio, ela também se esfriou na consciência da volta de Cristo. Se tornou algo religioso ir para a igreja. Nós não temos mais no coração aquela santa expectativa, aquela esperança que um dia ele vai voltar. Aquilo já não mexe tanto mais comigo como um dia mexeu, como no dia que eu aprendi escatologia. Aquilo não chama mais a minha atenção como chamava antes. Então eu faço da igreja um ambiente de clube social, onde de forma sistemática, semanal, eu venho, alimento o que eu quero, escuto o que eu quero e vou embora. Se a palavra for de prosperidade, eu até pulo e danço. Mas se a palavra for de confronto ao meu caráter e ao meu sistema de vida, eu começo a repensar se aquela igreja é uma igreja boa para mim. Porque, afinal de contas, naquela semana eu não escutei o que eu gostaria. Naquela semana eu não ouvi e não meditei naquilo que eu gostaria de ouvir. Então, nós temos que trazer o nosso coração e entender que a mensagem sobre o retorno de Cristo, o Maranata, essa viva expectativa tem que estar aquecida no nosso coração. E aí, eu estou falando isso para você, porque da mesma forma que eu estou aqui dizendo para você, eu também fui corrigido em relação a isso. O Espírito Santo chamou a minha atenção com isso. Quanto tempo você não prega, não fala sobre que um dia eu vou voltar, que um dia eu vou transformar o seu corpo corruptível em incorruptibilidade, e assim como eu sou, você será. Quanto tempo você não fala que essa leve e momentânea tribulação que as pessoas estão vivendo vai gerar para elas um eterno peso de glória? Sabe, irmãos, essa é uma santa expectativa. Isso vai te fazer levantar de manhã diferente, vai te fazer trabalhar diferente, vai te fazer viver a vida comum do lar de forma diferente, porque você não vive sem esperança, você não vive como o mundo vive, sabe? Os restos de Maomé, todo mundo sabe aonde que está, os restos de Allan Kardec, todo mundo sabe aonde que está, os restos, irmãos, de qualquer outra religião, de Buda, todo mundo sabe onde encontra, mas do meu e do seu Senhor, não acha nenhum fio de cabelo. E nós precisamos entender que, como igreja, não só comunicar com a próxima geração é importante, mas também deixar vivo aquele que há de vir virá e não tardará. Cedo ele vem. Amém. Então abre comigo a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 24, no verso 42. Sabe, se você não fez o rema ainda, ou se você já é graduado da escola bíblica, eu te convido, quando você for ter matéria de escatologia, volte para dentro de sala de aula.
Aprenda sobre o assunto da escatologia dos fins dos tempos, porque o Apocalipse é só a cereja do bolo. O livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, ele contém muita coisa escatológica, e entre elas está aqui os versos 42 e 44. Portanto, vigiem. O que é vigiar? Né? Eu vou com calma aqui. Quando eu leio esse texto, eu automaticamente lembro também do texto de Abacuque, onde Abacuque está questionando Deus acerca do comportamento de Israel, da forma como Israel vivia, e aí Abacuque questiona Deus e fala assim, olha, vou me colocar na torre de vigia, eu vou ficar atento esperando a sua resposta. O que é essa situação aqui de estar em vigia? É estar alerta, atento e não distraído. Sabe, a distração sempre vai ser um oponente da unção, e ela sempre vai ser também um oponente do ensino genuíno, e hoje em dia nós vivemos numa geração de distração. São muitas vozes, muitas imagens, muitos vídeos, muitos assuntos ao mesmo tempo, muito conteúdo disponível na palma da mão. Então vivemos num mundo onde a nossa atenção, o tempo todo, tem alguém competindo pela nossa atenção. É um influencer, é uma notícia do jornal, é um vídeo do Instagram, é um vídeo do TikTok, é um post, e a gente está perdido nesse emaranhado. Então, olha o que o texto diz. Portanto, vigiem, estejam em estado de alerta, atentos. Sabe, meu irmão, se você sair da sua casa todos os dias dizendo assim, eita, pode ser hoje que ele vem. Pode ser agora, pode ser esse minuto, sabe? Colocando isso no seu coração. Irmãos, vou te contar uma coisa, o próprio Cristo disse que na sua vinda, no seu retorno, seria como em dias de Noé. O que isso quer dizer? Se você é meu aluno do Rema, está aprendendo a aliança noética, foi aonde eu parei, e ali eu explico que esse texto quer dizer que as pessoas não botavam fé em Noé. As pessoas não acreditavam que aquilo que Noé estava realizando iria acontecer. E Jesus já faz esse alerta. Ele diz assim, olha, quando eu voltar, no dia que eu retornar, será como os dias de Noé. Tem gente que vai estar pregando, falando e anunciando, e tem crente distraído. Não está percebendo, não está atento. Porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Verso 44. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Sabe, eu acredito que esse dia vai ser como um dia comum do lar. Você acordou, tomou café, o outro está no avião, o outro está no carro, de repente dá o ressoar da trombeta, ao piscar dos olhos, pessoas vão sumir desse ambiente. Sabe? Ah, mas eu não creio nessa visão escatológica. Não tem problema. Qual é a sua linha de escatologia? Não me importa. O que importa é que, no final, como diz minha avó, no frigir dos ovos, no fritar tudo ali, ele vai voltar. Não importa se você crê que já está no milênio, se não está. Não importa se você crê. O que importa, meu irmão, é no seu glorioso retorno. Talvez você tenha uma outra visão, que você não fez escola bíblica ainda, ou você está inserido em um outro contexto, não tem problema. Só tenha no seu coração, ele vai voltar. Ele prometeu e ele vai voltar. Sabe, é importante compreender a volta de Jesus, porque é essencial para vivermos com propósito, vigilância e esperança. Então, saber, compreender a volta de Jesus vai gerar na gente esse senso comum de propósito. Ah, eu não tenho propósito. Ah, eu estou depressivo. Ah, eu estou angustiado. Ah, eu estou triste. Porque tudo isso, às vezes, na sua vida, você olha para coisas que envolvem você. O carro que você quer ter, a casa que você quer alcançar, o emprego, o dinheiro que não veio. Sabe, Deus tem falado comigo algo muito forte no meu coração. Sabe o que o crente da palavra da fé tem que começar a aprender? Uma palavra chamada contentamento. Não é conformidade. Não é estar conforme, não é aceitar a sua realidade, mas é ser contente com o que Deus já te deu. Sabe, meu irmão, Ele pode te dar muito mais, mas você consegue se alegrar com o que tem?
Porque talvez muito focado naquilo que você não conseguiu ainda, gera em você ansiedade. Muito focado naquilo que você não tocou, gera em você depressão. Sabe de uma coisa? Você tem o Senhor. E porque você tem o Senhor, você tem a coisa, ou até a coisa não é, né? Mas vou dizer, como é que eu vou dizer isso aqui? Você tem aquilo que é mais importante no mundo, na face da terra. Sabe, Tony Cook, ao escrever Porque o Senhor é meu pastor, ele diz o seguinte: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não está envolvido a nada me faltar financeiramente, fisicamente. Não, nada me falta porque Ele já é o meu pastor. Se eu já tenho Jesus, eu tenho tudo. Se eu já tenho Jesus, eu já tenho o melhor dessa terra. O melhor dessa terra não está aí, o melhor shopping, na melhor viagem, no melhor carro, na melhor bolsa. O melhor dessa terra é ter Cristo. E se eu tenho Cristo, eu tenho o melhor dessa terra. Não tem viagem que pode se comparar a Cristo, não tem carro que se compara a Cristo, não tem casa que se compara a Cristo. A prosperidade é ter Cristo. O resto é só acréscimo. O resto só vem para acrescentar. O que adianta ter carro, ter casa e não ter saúde? O que adianta ter carro, ter casa e não ter essa esperança eminente? Sabe, irmão, Deus vai criar em você um estado de vigilância, para você ter uma santa expectativa. Ele está chegando, Ele está vindo, Ele vai me levar. Aleluia! Glória a Deus! Sabe, a Bíblia diz em João capítulo 14, do 1 ao 3, que ele diz: vou preparar-vos um lugar, e essa ideia é: vou te tornar semelhante a mim, vou largar você pronto para esse ambiente. E isso já aconteceu, querido. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele disse assim, em João 14, verso 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Olha para a direita, para a esquerda, para trás, essas são as moradas que Deus já fez. Essa é a casa que Deus já habita. Amém? Ele não foi construir mansão para você. Não, você é a casa que Ele quis habitar. Você é a casa que Ele quis morar. Sabe, Deus quando te chamou para um relacionamento, Ele já sabia quem estava chamando, fica tranquilo. Ele já sabia quem você era. Você não sabe quantos fios de cabelo você tem, mas Ele sabe. Você não sabe muita coisa, mas Ele sabe todas as coisas. Deus conhece você mais do que você se conhece, querido. Atos 1, do 10 a 11, diz que o mesmo Jesus que foi elevado aos céus um dia vai voltar. Hebreus 9, 28 vai dizer que aparecerá a segunda vez, sem pecado, para aqueles que esperam a salvação plena. Amém? Então nós precisamos constantemente lembrar desse ensino. Constantemente ter nosso coração aquecido com isso. Sabe, meu irmão, é isso que mantém a igreja. A igreja não é um lugar onde você acha que Deus é o seu garçom para te servir como Ele acha que tem que te servir. Sabe, nós não podemos esquecer que existe uma soberania, onde Deus é. Eu sou um filho que serve. Eu sou um filho que se rende, não é o contrário. Deus não está aqui para satisfazer as minhas vontades como uma criança mimada. Porque Deus sabe aquilo que eu preciso. Então, meu coração tem que estar aquecido com as verdades e não com as distrações. Meu coração tem que estar cheio daquilo que é genuíno e não com aquilo que é periférico. Na intenção de ensinar o povo a ganhar dinheiro, nós nos tornamos, às vezes, mercenários. Na intenção de ensinar o povo a ganhar dinheiro, nos tornamos coach, não mais pregadores. Não, meu irmão, esse ambiente aqui é para ensinar a viva, verdadeira e eficaz palavra de Deus. O coach tem o seu lugar. Os ensinos das riquezas têm no seu lugar. Eu não sou contra dinheiro, eu não sou contra a riqueza. Se você não gosta do seu, eu te passo o meu Pix. Mas esse não é o lugar para isso. Para falar só disso. Esse é um lugar onde Jesus merece ser honrado, exaltado, falado e anunciado. Eu não quero que você saia daqui com uma mente
porca, uma mente de pobreza. Não, não é sobre isso. Mas sabe de uma coisa? É impossível ter Cristo e ter uma mente pobre. Aleluia! Vamos falar mais sobre Ele. O seu retorno é iminente. A Bíblia fala de sinais, mas deixa claro que ninguém sabe o dia e a hora. Mateus 24, no verso 36, vai dizer: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. 1 Tessalonicenses 5,2 vai dizer: o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Ninguém espera um ladrão. Ninguém tranca a casa dizendo assim: hoje é um belo dia para me vir roubar. Ou seja, quando o ladrão tenta te roubar ou ele consegue te roubar, é de surpresa. Ninguém está ali esperando. Sabe, meu irmão, Jesus vai voltar. E como está a sua vida? Como está o cumprimento do seu chamado? Como está o cumprimento daquilo que Deus te chamou para fazer? Se Deus te chamou para ser pastor, seja um pastor segundo os seus conselhos. Se Deus te chamou para ser um missionário, seja um missionário segundo os seus conselhos. Mas se Deus te chamou para ser um empresário, seja o empresário, não seja o pastor. Se Deus chama para ser diácono, seja o diácono e não o pastor. Sabe, se seu chamado é para os socorros, não se submeta e não se humilhe a um chamado do dom ministerial. Se você for chamado para os bastidores, é onde Deus vai te honrar, Deus vai te levantar, Deus vai apontar o caminho para você e está tudo certo. Tem gente que se sujeita à posição de pastor. Não, meu irmão, temos que cumprir o plano de Deus para a nossa vida. Sabe, que a nossa ambição, que a nossa ganância não seja aqui nessa vida, nessa estação, nessa terra. Que a nossa ganância não seja morar em Alphaville, não seja ter o carro do ano, ir para os Estados Unidos 5 vezes. Que a nossa ganância, a nossa ambição, seja ouvir da boca dele, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e sobre o muito eu vou te colocar. Sabe, tem muita gente que está luxando aqui nessa vida, está brincando com o evangelho, mas no dia, meu irmão, do juízo, no dia de se apresentar diante dele, a Bíblia diz em Hebreus que para ele todas as coisas estão nuas e patentes, e nós vamos ter que prestar conta. Sabe, meu irmão, eu não quero saber do carro que eu vou ter, não importa quando vai chegar um carro, da casa que eu vou ter, não me importa também da casa que eu vou ter, eu tendo aonde dormir, meus filhos comendo, e tudo indo bem, está tudo certo, o resto é lucro. Eu quero cumprir o plano de Deus para a minha vida. Sabe, nós lemos os livros do irmão Reagan, lemos a Bíblia, o irmão Reagan no livro dele, Planos, Propósitos e Práticas, ele começa com uma oração, e a oração é: o que o Senhor tem para mim, revela a mim. O que o Senhor quer que eu faça, fala para mim. É a oração do irmão Reagan. Sabe, meu irmão, talvez você e eu estamos querendo viver mais os nossos sonhos do que os planos de Deus. Mas se a nossa consciência fosse ativa, se a gente tivesse essa certeza, essa esperança, Ele vai vir, Ele vai buscar para buscar um povo santo. Vai passar, é leve momentâneo, sabe? Esse IOF que subiu aí, essa pressão do cão, sabe? Essa bênção que está esse governo, isso vai passar, Deus vai me dar força, Deus vai me sustentar, e porque de repente Ele pode chegar e tudo acabar, tudo mudar, você viveria melhor. Sabe por que você vive do jeito que você vive? Que você vive mais com a cabeça aqui na terra do que naquilo que Ele te prometeu. É por isso que nós vivemos assim, debaixo de pressão, debaixo de angústia. Sabe, irmãos, ontem eu estava para resolver algumas coisas lá na igreja, eu estava aqui em São Paulo, eu não estava lá, e eu comecei a ficar atordoado, comecei a dormir mal, acordei assim. Aí Jesus falou comigo assim: besta. Eu sou o dono da igreja, não é você. Essa igreja tem dono, tem cabeça. Não viva como se você fosse o dono dela. O que aqui Paulo vai escrever aos Coríntios? Apolo, um plantou, o outro regou, mas quem dá o crescimento? Deus, não é o homem. É Deus que faz crescer a sua obra. É Deus que faz germinar. A obra não é minha.
Eu falei, então eu praticamente dormi mal à toa, em pecado ainda, pode arrepender. Porque a ansiedade é pecado, se arrepende. Pede perdão logo. Sabe, então, nós vivemos, sabe, irmãos, temos que fazer aquilo que está no nosso alcance, não podemos ser negligentes, não podemos não fazer o que tem que ser feito, temos que trabalhar. A Bíblia vai dizer que quem deseja o episcopato, excelente obra, excelente trabalho deseja, sabe, ser ministro é trabalhar, ser ministro é se envolver. Sabe, irmãos, eu tenho falado muito isso com as pessoas lá na minha igreja, eu tenho lá até para forma didática, para facilitar o lugar reservado, mas sabe de uma coisa, eu falo com as pessoas aqui, não tem VIP, VIP aqui é Jesus. Sabe, existe um lugar para o ministro ali, para facilitar, mas qualquer um pode sentar na frente, aonde tem espaço, sabe, nós temos que começar a entender o seguinte, uma honra que só é de baixo para cima não funciona, a honra tem que ser de cima para baixo. O pastor é o garçom da igreja. É ele que serve o povo, é ele que está junto do povo, é ele que cuida do povo. As pessoas perguntam assim, a sua igreja no interior de Goiás tem 30 mil habitantes e a média do culto é de 170, 180 pessoas. Eu falei assim, porque na minha casa, meu irmão, as pessoas têm acesso, a minha vida elas têm acesso. É claro, com limitação, eu também não estou ali, eu não sou doido, não sou maluco. Mas sabe de uma coisa? As pessoas têm que ter cheiro do pastor, tem que ter o cheiro, tem que ter o cuidado, tem que estar junto, tem que fazer o negócio crescer. Sabe por quê? Porque eu trabalho para o Senhor nessa obra. Muitas pessoas que estão na posição de ministro, entenda que eu vou dizer isso aqui com todo respeito e carinho, que eu vou dizer aqui agora, de forma ousada, porque está sendo até gravado, que eu sei. Muitas pessoas trabalham como se fosse só para o ministério, isso vai te cansar. Trabalhe para o Senhor no ministério. Porque a sua recompensa vem do Senhor. Dentro da visão que Deus te colocou, não importa qual seja, trabalhe afinco para o Senhor. Porque Ele é o dono da obra, Ele é que faz crescer, Ele que faz acontecer. Então o seu retorno é iminente. Amém? Apocalipse 22, 12 vai dizer, eis que venho sem demora. Então o que eu preciso fazer? Qual que é a parte prática para encerrar essa mensagem? Eu preciso manter uma consciência viva disso. Fala comigo, manter uma consciência viva que Jesus vai voltar. 2 Pedro, abre comigo lá, na carta de 2 Pedro. Glória a Deus. Sabe, eu tenho instruído as pessoas da minha igreja a cantarem canções que têm ligações com as nossas promessas, não acho isso errado, está tudo certo. Cantar que em Cristo vamos ser mais que vencedores, está correto, que as coisas vão melhorar, mas ao mesmo tempo eu tenho puxado a música da minha igreja para o equilíbrio. Tenho dito, cantem músicas que exaltam quem Jesus é. Cantem canções que falem de Cristo. Sabe, eu fico desesperado quando eu chego num lugar, não é aqui, porque vocês escutaram um louvor, então não é aqui, fique em paz. Amém? Mas quando eu vou ministrar em qualquer lugar, e o período de música canta tudo. Mas não tem uma música do período de louvor que exaltou Jesus, que falou de Jesus, que falou da sua obra. E a gente vai ficando ferido na nossa consciência. Sabe, Mark Henriques, no livro O Espírito da Fé, ele vai dizer que a consciência ferida, a consciência machucada, ela é impedimento para uma fé ousada. E aí a gente não percebe que a gente está naufragando na fé em vários pontos, seja na doutrina da ressurreição, na doutrina da volta de Cristo, na doutrina correta e equilibrada de saúde divina, de cura, na doutrina de prosperidade. Por quê? Porque o dono da doutrina não está sendo citado. A Bíblia vai dizer que são doutrinas elementares de Cristo. Fé em Deus, arrependimento de obras mortas, juízo eterno, ressurreição. Mas é de Cristo. Então, olha o que o texto diz, perdão. 2 Pedro 3, 11 e 12. Que as pessoas, é necessário que sejam em santo procedimento e piedade.
Tito 2,13 vai dizer: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória. Filipenses 3, versículo 20, vai dizer: nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. Revive essa consciência todos os dias, na sua casa, no seu trabalho, na igreja. Sabe, sendo como as virgens prudentes, lá de Mateus 25. Que as nossas lâmpadas estejam acesas. Que o azeite da comunhão diário esteja aquecendo você. Amém? Não seja pego de surpresa. Mantenha a chama acesa. Mantenha o azeite aceso. Sabe, o motivo de reunirmos, de congregarmos, é para trazer essa esperança. A ceia tem essa esperança. Ele morreu, ressuscitou, mas quando eu como do pão e bebo do vinho, eu estou trazendo a minha memória. Ele vai voltar. Ele prometeu. Eu fiz com ele uma aliança e a aliança não pode ser quebrada. A aliança não pode ser desfeita. E essa aliança que ele fez comigo foi com sangue derramado naquela cruz. Então, se ele prometeu, ele vai voltar. Se ele disse que vai voltar, ele vai voltar. E se não voltar, você viveu como Paulo, com essa esperança acesa. Você viveu como João, com essa viva esperança acesa. Sabe, eu tenho estudando um pouco a história da igreja, e talvez você que é aluno da escola bíblica nem valorize tanto essa matéria. Como eu amo essa matéria, porque ela me livra de muitos embaraços na vida. E eu tenho percebido que o Brasil está entrando na mesma fase que já passou a Europa e já passou também os Estados Unidos. Uma fase onde a Europa foi tomada pelo Evangelho e os Estados Unidos também tomado pelo Evangelho, o Evangelho protestante. E aí, o conforto é tão grande, os recursos são tão poderosos, que nesse ambiente tranquilo, nós esquecemos o genuíno Evangelho. Porque não há tanta oposição mais. Porque, eu não sei você, eu vou falar na época do Aurélio, que é melhor do que na minha época, né? Eu tenho certeza que na época do Aurélio, quando ele era crente, você foi crente a vida inteira? Ou não? Quem foi crente aqui a vida inteira, desde pequeno? Pronto, aqui ó, na época da irmã Ilse, vou pegar ela. Eu tenho certeza que ser crente não era legal. Eu lembro da minha adolescência, né, na escola que eu estudava, eu era um crente, agente secreto, mais ou menos, a pessoa sabia que eu ia na igreja, mas não sabia. Meu pai não era crente, minha mãe não era crente, meus tios eram pastores, então eu ia na igreja com os meus tios e com a minha avó crente, e essa outra amiga minha, que até hoje é crente, chama Débora, ela era da Assembleia de Deus. Então ela visivelmente, né, todo mundo olhava para ela e sabia que ela era crente. Irmãos, eu não era tão visível, mas também sabiam que eu era crente. Mas mesmo assim, tanto a Débora mais e eu até menos, era motivo de chacota naquela época. Porque ser cristão na adolescência, na minha época, não era legal. Na minha época era motivo de vergonha, era motivo de doideira, crente desequilibrado. Hoje não. Hoje, quando você fala que é cristão protestante, é legal. Está na moda. Os eventos estão aí para provar. Os agitos. Mas sabe, será que tanta facilidade, tanta moda, não secularizou o genuíno Evangelho? Sabe, o Evangelho é o poder de Deus. Aí eu fico vendo um movimento contrário desses países que eu estou te citando aqui para você. Eu fico vendo um movimento que nós já vivemos em 90, começando agora na Argentina, no Chile, na Bolívia, no México.
Você vai observar que os vídeos de milagres que a gente está assistindo nos canais de YouTube, nas redes sociais, quando você aperta um play, alguém falando espanhol, não é? Um que viralizou esses dias aí, da menina que foi curada, né? Que a menininha começou a andar. Você consegue observar. E o que eu percebo? Nós temos tempo de recalcular a rota e manter a chama acesa. Ou vamos nos tornar o que a Europa é hoje e o que os Estados Unidos também é. Protestantes no IBGE, no censo, mas não protestantes na vida. O que é ser um cristão protestante? É protestar contra o sistema desse mundo. É ir contra a rota desse mundo. Estava conversando esses dias com o pastor Felipe, com o diretor da escola, perguntei, não vou te falar o nome, é aqui que é essa igreja tal? Ele é ali. Eu perguntei, está lotada, né? Ele falou assim, está lotada. Eu falei, como pode, né? Aí me veio no coração, é porque o pastor de lá decidiu aplicar um texto bíblico. 2 Timóteo 3, nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos e procurarão para si mestres que agradam aquilo que eles querem ouvir. Essa foi a aplicação que ele quis fazer na vida dele. Sabe, você vê tanta coisa hoje, tanta coisa. Hoje eu vi um vídeo de um pastor todo querendo deturpar, ele deu um adugue na palavra Malacai, que quer dizer, né, de homossexualidade, para mudar o texto. Por quê? Porque a intenção dele é atrair pessoas que estão querendo ouvir aquele tipo de mensagem. Então, mantenha a chama do seu coração acesa, vibrante. Fique em pé no seu lugar. Com a consciência que Jesus vai voltar. Sabe, a Bíblia em nenhum momento promete que Deus vai te encher, ela fala que você se enche. Sabe, talvez você deixou essa consciência um pouco apagada, mas é uma noite de você orar em línguas para que essa consciência se ative. Ele vai voltar. 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 Oh, rabrasique terebrou sarabandarabras. Anabande bedeke se bedekata torobro sarabras. Sharabranda carabrasu yonoko torobro sarabrandarabras. Anabrasi bidiki sombondoko sarabrandarabras. Rabrande besio monte mancha cancha rabrandarabras. Anabasio bondi seme de carabrandarabras. Robobobobo seketere brandarabras soko torobrocha. Anabambabande shekarabrandarabras. Oh rabrabrashe carabrandarabras. Rabrasia mandarabras, catarabras, catarabras. Oh, rabrandarabras, que terebrandarabras. Oh, rabrande que tebe de contondoro sorobro sarabrabrabras. Shibam de carabrandarabras, so. Brosia bandarabras, que terebrandarabras. Rabrasia mandarabras, shondo sarabrandarabras. Rabrasi kitere brandarabras, sarabrandarabras. Oh, rabra. Oh, rabrandara. Eu queria fazer algumas orações aqui essa noite. Se você entrou por essas portas com algum tipo de enfermidade, com algum tipo de dor no corpo, eu queria orar por você para que a cura de Deus se manifeste. Isaías 53, certamente Ele já levou sobre si as doenças, as enfermidades. Eu queria orar pela sua vida. Então você que está aí com algum sintoma de enfermidade, saia do seu lugar e venha aqui à frente.
Ele já levou sobre si. Aleluia. Shekarabrandarabras. Oh, rabrada. Rabrandarabras, rabrandarabras. Jesus andava por toda parte curando os enfermos, trazendo a evidência do céu na terra. Eu não preciso saber aonde é, eu não preciso saber o que é, simplesmente o que eu preciso saber, Ele já levou sobre si. Simplesmente o que eu preciso saber é que o sangue dele foi derramado na sua cabeça até a ponta dos seus pés. E que você tem a saúde que Jesus merece. Não é sobre você, é sobre ter a saúde que Jesus merece. Porque ele merecia andar em saúde, ele merecia viver eternamente, plenamente, mas ele decidiu morrer no meio do seu lugar. A Bíblia diz que agradou a Deus moê-lo, agradou a Deus enfermá-lo, para que a bênção do Senhor, para que a cura de Deus chegasse até nós. Ele se fez maldição, para que você pudesse andar em saúde e cura. Então eu declaro que através do nome de Jesus, você é completamente curada e sarada. Eu declaro que através do sangue de Cristo, você é completamente sarada e curada. Eu declaro que através do sangue de Jesus, você é totalmente curada e Ele já levou sobre si. Já levou sobre si e te deu uma mente plena, uma saúde restaurada, uma vida abundante, em nome de Jesus. Eu declaro que certamente Ele já levou sobre si saúde, tocando na sua cabeça e os seus pés, em nome de Jesus. Completamente curada, mentalmente, emocionalmente, em nome de Jesus. Aleluia. Eu também queria orar por você que entrou aqui essa noite e que ainda não fala em outras línguas, na evidência de ser batizado no Espírito Santo. Eu quero orar por você. Você que não é batizado no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, isso está disponível para você essa noite. Aleluia. Todos são batizados no Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pai, obrigado por essa noite maravilhosa, aonde a Tua palavra foi pregada e ensinada, e nos desperta para essa consciência. Cedo vem, logo você vem, e os nossos olhos mantidos em Ti, em nome de Jesus. Aleluia.